Vocês três fizeram o último simulado? Eu acho que sim, né? Todos três. Esse simulado, que foi o nosso nono simulado, ele acho que foi o mais simples de todos. Assim, pelo menos eu acho. As questões elas estavam bem mais fáceis de interpretar, certo? Aí eu vou só passar a limpo assim elas, só para vocês verem, porque às vezes tem alguns macetezinhos que aí vocês vão absorvendo. Porque, assim, por exemplo, essa primeira questão, ela é bem simples. Se eu deixar esse retângulo dividido em quadrados ou em pequenos retângulos, a gente consegue enxergar a resposta facilmente, certo? Então, eu vou passar de uma em uma, ou pelo menos aquelas que eu achar mais interessante. E se alguma delas vocês tiverem dúvidas, tá certo? Vocês parem, que aí eu volto e a gente responde mais com calma, tá bem? Caso vocês não estejam compreendendo. Olha, a gente tem quase um pouco mais de 40 minutos, então até às 3 eu vou estar respondendo aqui algumas questões, tá certo? A questão 1, por exemplo, ó, no retângulo ao lado, que é o retângulo A, B e C, são pontos médios de seus lados. E O é o centro de encontro de suas diagonais. Aí ele quer saber a área da região sombreada é quanto da área do retângulo, certo? Então, aqui, ó, a gente tem esse retângulo. Quando fala que A, B e C são pontos médios, certo? Significa que eles estão dividindo, eles estão bem na metade do lado. E se esse O é o ponto de encontro das diagonais desse retângulo, então O ele está bem no centro desse retângulo, certo? Então, ele quer saber o quanto essa área sombreada é da área total do retângulo, certo? Eu não sei se vocês todos acertaram, muita gente acertou essa questão, mas se eu fizer isso aqui, ó, eu vou até pintar de vermelho. Isso aqui, ó, fica bem mais fácil enxergar. Tá vendo? Ó? Porque, ó, é como se essa parte eu vou pintar de outra cor, tá certo? Tá, deixa eu ver se pinta. É como se essa parte aqui viesse aqui para baixo, se eu enxergar desse modo, né? E essa outra viesse aqui para baixo. Então, a gente observa que a metade da área do retângulo, ela é toda cinza. Vocês estão enxergando isso? Porque, olha, a gente dividiu em 4 pequenos retângulos, certo? E em cada um desses retângulos, a área cinza é a metade, certo? Então, do retângulo total, a área cinza, ela é metade da área do retângulo total, certo? E a metade, no caso, é 1/2, certo? Nesse caso aqui, a gente iria marcar a alternativa C. Essa questão aqui foi simples? Eu sei que muitos acertaram ela. Foi, né? Vamos ver a próxima. Essa questão 6 aqui, que a gente ainda vai para ela, mas a 6 ela precisava de uma figura. E eu esqueci de colocar, e ninguém percebeu isso. Olha, essa questão 2. Essa questão 2 não tinha nem muito o que fazer nela. Porque era só eu observar, ó. Ele quer saber qual dos seguintes números está mais próximo de 1. Qual desses números aqui está mais próximo de 1? Vocês olhando assim rapidamente.
A alternativa é. Isso, Amanda, e está correto. Olha, porque assim, ó, todos eles começam com um, certo? Ou eu vou estar somando uma pequena fração, que é um número menor que um, ou eu vou estar subtraindo. Todos eles são próximos de um, né? Ou vão estar 1, alguma coisa, ou vai estar 0,9 alguma coisa, certo? Então, aqui era só eu ver qual dessas frações é a menor. E todas elas é um dividido para outro número diferente de um, certo? Então, ó, quanto maior o número que está embaixo, menor é o valor da fração, certo? Então, aqui, olha, o que está mais próximo é 1/10, porque 10 é o maior. Depois dele, né, viria 1/8, o 1/5, o 1/3 e o 1/2, certo? Mas nesse caso aqui, a gente olharia como a parte de cima é toda 1, então quanto maior o denominador, menor é o valor da fração. Ok? Ela era bem simplesinha. Posso ir para a próxima? Se vocês estiverem com dúvidas, podem ficar à vontade, viu? A questão 3, ó. A questão 3, ela também, eu estou dizendo que todas já são difíceis, né? Mas realmente elas eram as mais simples de todos os simulados que a gente teve, certo? Mas vamos lá, ó, na interpretação. A figura representa parte de uma régua graduada de meio em meio centímetros, uma régua normal, né? Onde estão marcados alguns pontos. Aí, qual deles melhor representa esse número aqui, ó? 2x menos 2, certo? 2x menos 2 é duas vezes o valor de x menos 2, certo? Então, ó, vamos lá, ó. X é esse tamanho aqui, né? X não é esse tamanho, né? Que vai. Deixa eu copiar lá pro pente, porque aí a gente consegue interpretar melhor. Olha, X é esse tamanho aqui, certo? Quando eu faço 2 vezes X, é o dobro desse tamanho. Então, ó, ele foi do 0 até 1,5 e passou um pouquinho do 1,5. Então, era como se ele andasse mais ou menos 1,6 ou 1,7, né? Então, se eu for fazer o dobro dele, vamos só por alto aqui. O dobro dele ficaria mais ou menos aqui. Não é isso? 1,5, mais um pouquinho. Ou próximo de T ou quase em T. Certo? Então, é como se ele tivesse aqui. Então, 2 vezes x seria esse aí, né? Seria um número um pouco maior que 3 e próximo de t. Aí ele fala menos 2, ou seja, eu vou ter que subtrair 2. Então, ó, vamos subtrair 2, né? Ou seja, de um espaço desse para o outro é 1 e outro espaço é 2. Então, é como se fosse isso aqui, ó. É isso, gente? Vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo? Eu estou colorindo para ficar melhor de interpretar.
Vocês estão tão caladinhos. Olha, porque se tivesse assim, ó, seriam duas unidades, certo? Só que é onde 2x está, né? Só que 2x ele começa aqui. Então, ele vai parar exatamente aqui, ó, no U, certo? Então, ele é um número que está mais ou menos na posição U. E aí, a gente iria marcar a alternativa B, certo? Mas ele, na questão da interpretação, ele não era tão difícil. Era só eu definir o tamanho de x, tentar enxergar o dobro de x, né? E depois subtrair duas unidades. Vamos ver qual, 3. Essa daqui eu não vou fazer ela porque ela é bem grandinha, a não sei que vocês queiram. Mas ela fala assim, ó. Os comprimentos dos lados do triângulo da figura são números inteiros, certo? Junto a cada vértice aparece o produto dos comprimentos dos lados a ele adjacente. Qual é o perímetro do triângulo? Certo? Então, assim, ó, esse número que está no vértice é o produto dos lados. Eu vou só montar aqui, aí se vocês quiserem eu respondo até o fim, tá certo? Mas supondo que aqui seja x, deixa eu aumentar o tamanho do lápis. Que letra grande. Se aqui for x, por exemplo, esse outro for y, e esse outro for z, certo? Aí o que é que a questão me diz, né? Ela me diz que quando eu faço x vezes y, o valor de x vezes y, xy, a gente vai ter que dar igual a 60. Quando eu multiplico x por z, vai ter que dar esse vértice aqui, que é o 84. E quando eu multiplico y por z, tem que dar 140, certo? Como são três equações e três incógnitas, tem como a gente encontrar o valor de cada um. E o que a questão realmente quer é o perímetro do triângulo. Quando fala em perímetro, é sempre a soma de todos os lados. Então, o perímetro aqui seria x mais y mais z, certo? É isso aqui que ele quer que a gente diga na resposta. Vocês querem que eu responda essa aqui? Que é só resolver o sisteminha, que é essa parte aqui de cima, essas três equações. Se quiserem, eu faço. Quer? Então, vamos lá, ó. Eu vou usar o lápis, porque fica melhor do que... Eu vou pegar essa primeira equação, certo? E a gente tem que isolar uma das variáveis, ou x ou y. Eu vou isolar y, mas tanto faz, tá certo? Então, vamos lá. Se eu for isolar y, o x tem que ir para o lado do 60. Como o x está multiplicando por y, a gente tem que dividir, né? Então, y, ele vai ser igual a 60 dividido para x. Até aí, tudo bem? Aí, agora, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Eu sei que y é 60 sobre x, certo? Eu não posso mais escolher a primeira equação. Então, eu vou escolher agora a equação que possui um y. Eu não isolei y, não foi? Então, vou escolher a equação que possui y, que é essa última, ó.
Tá vendo que ela possui um y? E vou pegar ela e vou substituir o y nela. Dá para fazer aqui, ó. Não é y vezes z igual a 140? Então, no lugar de y, eu vou escrever quem é ele, né? Que é 60 sobre x. Então, fica assim, ó. 60 sobre x vezes z. Tem que dar igual a... Esse z ficou estranho, né? Tem que dar igual a 140. Até aí, tudo bem? Eu preciso do retorno de vocês, viu? Para saber se estão compreendendo. Aí, o que é que a gente pode fazer, ó? Tanto eu posso isolar z, mais ou menos, né, Márcia? Tanto eu posso isolar z, como posso isolar x. Vocês querem isolar quem? Z ou x? Nessa equação? Tanto faz, viu? O z está mais fácil, mas o x também dá para isolar. Então, vamos isolar x, ó. Primeiro, ele não pode ficar na parte de baixo, né? Então, vou passar ele para o outro lado. Como ele está dividindo, eu tenho que multiplicar. Então, vai ser 60 vezes z. 60z. Vou fazer assim. E o x vai passar multiplicando, né? Então, fica 140x. Como a gente quer isolar x, o 140 tem que ir para o outro lado. Então, ó, x vai ficar sozinho. Eu vou botar ele desse lado, viu? Que não importa, no caso, a ordem. Quem vai estar do outro lado vai ser o 60z. E o 140 que está ao lado de x, né? Vai passar dividindo. Vamos simplificar isso aqui, vamos? Para ficar mais fácil. Eu vou só simplificar, tá? Para a gente trabalhar com menos número. O zero a gente pode eliminar. E 6 e 14 divide para 2, né? 6 dividido para 2 dá 3. E 14 dividido para 2 dá 7. 7, z. Pronto, né? Isolamos. Aí agora, ó, a gente mexeu com duas equações. Então, agora vamos mexer com a terceira equação, que no caso vai ser essa daqui do meio. A gente já mexeu com a primeira, não foi? E já mexeu com a última. Então, agora vamos mexer com a do meio. Ele fala que x vezes z é 84. Só que eu tenho x. X, a gente viu que ele é 3/7 de z. Então, vamos lá, eu vou pegar a equação do meio. X agora é 3/7 de z. Vou fazer aqui. 3 sobre 7 de z. Vezes z. Igual a 84. Certo? Aí, vamos lá, ó. A gente agora tem uma equação só com uma incógnita, que é z. Então, se eu tenho uma equação e uma incógnita, tem como a gente resolver, né? Descobrir quem é essa incógnita. Basta isolar z. Então, vamos isolar z, ó. Primeiro, ó, z vezes z é z ao quadrado, né? Esse 84 eu vou deixar. E aquele 3/7 eu vou passar para o outro lado, ó. Como o 7 está dividindo, ele passa multiplicando. Certo, Moalisson? E como o 3 está multiplicando com z, ele passa dividindo. Certo? Então, ó, z ao quadrado vai ser quem? Eu vou fazer aqui, viu? Rapidinho. 84 vezes 7 dividido para 3.
Dá 196. Só que a gente não quer z ao quadrado, né? Nós queremos z. Para saber quem é z, a gente tem que passar esse 2, essa potência para o outro lado, né? O inverso da potência, vocês lembram que é a radiciação, né? Então, eu acho que vocês lembram. Z vai ser igual a raiz de 196. Na realidade, seria mais ou menos a raiz de 196, certo? Só que como ele fala na questão que os lados do triângulo são números inteiros e positivos, né? Não existe um tamanho negativo, né? Então, eu vou considerar só a parte positiva. Quem lembra quanto é a raiz de 196? Vocês lembram a raiz de 196? Ninguém lembra? 14. Então, já vou anotando aqui, ó, já que não cabe lá embaixo. Z é 14. Certo? Sabendo que Z é 14, ó, tem como eu achar X agora, que X não está dependendo de Z. X vai ser 3 sétimos. E Z é 14, que a gente acabou de achar. Ó, 14 para 7 dá 2, né? 14 dividido para 7 dá 2. 2 vezes 3, 6. Então, ó, X é 6. E como a gente tem X, tem como a gente achar agora Y. Y é 60 sobre X. Só que X não é 6, né? 60 dividido para 6 dá 10. Então, Y é 10. Então, olha, fica 14, 6 e 10. Como ele está querendo saber o perímetro, que é a soma de todo mundo, então vai ser, né? 14 mais 6 dá 20, 20 mais 10 dá 30, certo? Então, 30, alternativa D, é a nossa resposta. E aí, Moalisson? Amanda? É ruim porque eu fico sem ver direito as mensagens de vocês. Moalisson, mais ou menos, né? Porque esse tipo de questão a gente quase não está fazendo, né, Moalisson? Envolvendo várias equações. Mas quando tem várias equações assim, o método mais simples que eu vejo, principalmente quando tem multiplicação entre as variáveis, quando é só soma ou subtração, tipo x mais y, x mais z, aí fica mais fácil de resolver por outros métodos. Mas quando eles estão multiplicando um com o outro, a resolução é só essa, pelo método da substituição. Você isola uma variável, aí substitui em outra. Aí, depois daquilo ali, você vai isolar uma das variáveis e substituir na terceira, porque aí você fica só com uma incógnita. E aí descobre o valor dessa terceira, aí sai voltando, substituindo de volta e gerando os valores reais, certo? Das variáveis. Ok? Vamos ver qual a próxima? Rapidinho a hora passa, né? A 6 eu não vou fazer porque a figura não está aqui. Mas eu acho que minha tá... Pronto, olha, essa daqui. Essa daqui, ela era bem simples mesmo. Qual é a soma dos algarismos dos números? Do número. Esse número aqui é uma soma de várias potências de 10, né? Desde 10 elevado a zero, que é 1, mais 10 elevado a 1, que é 10,
mais 10 elevado a 2, que é 100, e assim por diante. Olhando assim para ela agora, vocês marcariam qual resposta? Ou vocês marcaram, né? Que já passou por vocês. Ninguém? A alternativa D. Vamos. Eu tô achando que marcasse a D, né, Moalisson? Também acho que vocês marcaram a D. Mas ela é simples mesmo. Vou só comentar um pouquinho. Não é nem questão de responder. Olha, porque aqui gera 1, né? Aí esse outro gera 10. Então, sim, o primeiro gera 1. O segundo gera 10. O terceiro gera 100. O quarto gera 1000. Então, quando a gente está somando isso aqui, né? Nós temos uma sequência de uns. Então, aqui seria 4, né? Que é 1 mais 1 mais 1. Então, olha, ele tem. Lembrando, ó, se eu estou em 10 elevado a 3, a soma é 4. Se eu estou em 10 elevado a 5, a soma é 6. Certo? Porque aqui é 1, né? E aqui seria 10 elevado a 0, que dá 1. Certo? Então, vai ser sempre a potência, né, mais 1, se eu olhar assim. Então, vai ser 2006 mais 1. Então, 2007, que é a alternativa D. Bem legalzinha, né? Essa questão 6, ó, ela era essa daqui, ó. É porque não estava com a figura lá. A figura era essa, certo? Aí ele dizia assim, olha, a figura mostra, bem rapidinho, não vou chegar a responder ela não. A figura mostra um círculo de área de 36 centímetros quadrados, sobre o qual estão desenhados 4 triângulos equiláteros, com um vértice comum no centro do triângulo, certo? Aí, qual é a área da região sombreada? Sabendo que a área do círculo, né, é 36 centímetros quadrados, certo? Vamos só rabiscar ela, para vocês verem que ela era simples mesmo. Olha, lá na figura mesmo, não tinha se mostrando o ângulo de 60 graus. Mas como os triângulos são equiláteros, e em todos os triângulos equiláteros, os ângulos são iguais, certo? Lembra que os lados dos triângulos equiláteros são iguais? Então, os ângulos também são. E como a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180, e ele possui 3 ângulos, então os ângulos são todos iguais a 60. Isso é padrão, tá, pessoal? Ó, qualquer triângulo equilátero, os ângulos internos dele, os 3 ângulos, cada um vale 60. Aí, assim, é uma coisa para vocês não esquecerem. Os ângulos internos de um triângulo equilátero são iguais a 60, certo? Então, ó, deixa eu só lembrar a área do triângulo, era 36. 36 centímetros quadrados. Mas olha só, são 4 triângulos. Então, aqui eu tenho 60 mais 60 mais 60 mais 60. Então, esses triângulos aqui, eles estão ocupando 240 graus do círculo total. Vocês concordam? O total de um círculo, acho que o Moalisson não viu ângulos ainda, mas o total de um círculo não é 360 graus?
a volta completa de um círculo, eu vou aplicar a regra de 3 aqui, ó. Então, se 360 é 36 centímetros quadrados, 240, que é a soma desses outros ângulos, vai ser quanto? Certo? E aí, como as variáveis são diretamente proporcionais, né? Seria só cruzar, ó. 360x, estou cruzando. Esse por esse e esse por esse. Vai ser igual a 36 vezes 240. Certo? Eu não vou multiplicar porque, ó, esse 360 não vai passar dividindo, né? Então, vou escrever ele aqui embaixo. Ele vai passar dividindo. Então, olha, era só eliminar, ó, esse zero aqui elimina com esse, 36 divide para 36, e o que fica é 24. Certo? Então, a área dessa região cinza, que é a área que sobrou, é 24 centímetros quadrados. Eu fiz ela um pouquinho rápido, mas deu para vocês compreenderem? No caso, essa área aí é a área em branco, né, professora? Ah, valeu, Rose. Exatamente, é a área em branco. Por quê, ó? Para quem não entendeu, né? 240 são os ângulos da região em branco. Então, eu estou calculando a área correspondente a esse ângulo, né? Então, é da área branco. Então, aqui eu já ia me confundir se fosse na hora, eu ia marcar a alternativa E. Só que nesse caso, a gente quer a área cinza, né, Rose? Então, vai ser 36 menos a área branca, que é 24, que no caso é 12. Valeu, Rose. Que é a alternativa B. Só depois, quando eu voltasse para cá, que eu ia ver que era B, era que eu ia dar fé. Mas na hora, eu ia marcar 24, porque não teria prestado atenção, né, na questão da solução. Vamos ver a próxima? Tem algum assim que vocês queiram ver, que não conseguiram responder? Essa 7 eu acho que ela era a mais difícil, essa questão 7. Vocês querem tentar responder ela? A gente está com 11 minutinhos ainda. Tu não fizesse não foi, Rose? Então vamos tentar responder ela. Ela é assim por questão de interpretação. Aí ela, por isso que eu achei que ela podia ser a mais difícil, mas vocês vão ver que não é tão não, mas desse simulado ela foi a mais difícil, eu acho. Ela fala assim, ó, um trabalho de matemática tem 30 questões de aritmética e 50 de geometria, certo? Tem 30 questões de aritmética e 50 de geometria. Júlia acertou 70% das questões de aritmética e 80% do total de questões. Qual é o percentual de questões de questões de geometria que Júlia acertou? Deixa eu copiar ela para lá. Ó, primeiro, eu tenho que descobrir a quantidade de questões, o percentual, aliás, que Júlia acertou em geometria, certo? Não é na prova toda, né? É em geometria. Aí ele dá quais informações, ó. Ele diz que Júlia acertou 70% das questões de aritmética e 80% do total de questões, certo? Vamos ver se a gente consegue resolver essa de cabeça?
Porque assim, ó, quantas questões de aritmética ela acertou? Questões, não em porcentagem. Ela não acertou 70% das questões de aritmética. A aritmética tem isso aqui, ó. Tem 30 questões. Quanto é 70% de 30? Dá para fazer de cabeça assim, ó. 70 é um número inteiro, né? Não tem 71, 72, não tem essas casinhas. Quando eu quero saber 10% de um número, valeu, Rose. Eu vou só gerar aqui para a gente fazer de cabeça. Vê se, Rose, para o Alisson entender também como é simples. Ó, se eu quero saber 10%, eu desloco a vírgula do número uma casa. Se a vírgula está no fim do número, certo? 10%, a vírgula vai ficar aqui, ou seja, 3. 10% de 30 é 3, certo? Se 10% é 3, e eu quero saber 70, né? 70 é 7 vezes 10. Não é isso? É como se eu fosse somando 10, 10, 10, 10 até chegar em 70. Então, aqui eu posso fazer, se eu sei que 3 é 10% de 30, 70 vai ser 7 vezes 3, certo? Então, 7 vezes 3 é 21. Então, a quantidade de aritmética é 21. Deu, tu entendeu, Alisson? Ó, 10% é 3. Aí 20% é 6. Valeu. Pronto. Então vamos lá. Ó. E sim, das questões de aritmética e 80% do total de questões. Certo? 80% do total de questões. As questões todas não foram 80? Não é isso? As questões todas não foram 80, que é 50 mais 30, que dá 80? Quanto é 80% de 80? Aí eu vou no mesmo esquema, ó. 80, certo? 10%, isso. 10% é 8, né? Então, vai ser 8 vezes 8, que dá 64. Então, ó, quando se juntou as questões de aritmética mais as de geometria, ele acertou 64 questões. Ela, né? Acertou 64 questões. Mas como eu estou querendo saber só os de geometria, né? E eu sei que a aritmética é 21, então basta fazer 64 menos 21. Que dá quanto? Eu vou colocando aqui. 43, isso. Então, ele acertou 43 questões de geometria, certo? E agora, acho que não dá para fazer de cabeça mais não, né? Mas dá para a gente resolver por porcentagem, ó. Ele quer saber qual é o percentual das questões de geometria. Então, vamos lá, ó. Geometria possui 50 questões. Então, 50 questões é os meus 100%, certo? De geometria, ela acertou 43. Então, questão abaixo de questão. E ele quer descobrir exatamente isso aqui. Quanto é esse 43 em porcentagem, certo? Que aí eu vou fazer assim, ó. A gente não cruza, né? O 50 não fica ao lado de x e depois passa dividindo. Então, eu vou fazer direto, ó. X vai ser 43 vezes 100, que é só adicionar dois zeros, certo? Dividido para 50. Elimina um zero, né? E fica 430 dividido para 50.
Ficou tão... É assim mesmo, não é, gente? É, tá certo. 430 dividido para 50, para 5, que dá um total de 86. Que Rose já respondeu, e eu não vi, né, Rose? Certo? Que dá um total de 86%. Certo? Então, ó, aqui no caso, a gente teria marcar a alternativa E. Mas no geral, eu acho que de cabeça não dava para a gente fazer, não, né? Só uma conta por aproximação, ou até dava. Olha, porque 10% seriam 5 questões. Vamos ver se a gente conseguiria aproximar se seria válido, porque o mais próximo de 86 é o 75 aqui. Mas olha só, ó, 5 questões daria para fazer de cabeça, viu, gente? 5 questões é 10%. Aí, 40 questões tem 8 vezes 5, né? Aí já seria 80%, 40 questões. E como eram 43, seria 80 mais um pouquinho. Certo? Dava para fazer de cabeça e a gente não ia errar, porque só tinha 75 e no 80 só tinha o 86 mesmo. Dá tempo a gente fazer mais uma. Olha, essa daqui era só questão de visualização, certo? Assim, vocês não teriam que fazer nenhuma conta, mas eu teria que visualizar o objeto bem, certo? Para não responder, não marcar o errado. Mas ele diz assim, ó: para montar um cubo, Guilherme recortou um pedaço de cartolina branca e pintou de cinza algumas partes, como a figura ao lado. Qual das figuras abaixo representa o cubo construído por Guilherme? Vocês marcaram ou marcariam qual dessas? A gente pode ir por eliminação, por exemplo. Eu faria por eliminação. Eu olharia se é o A, aí se não fosse o A, eu olharia se fosse o B. E na dúvida eu olharia mais com calma, os que eu fiquei em dúvida. Porque algum erro sempre tem, né? Olha, nesse A aqui, por exemplo, né? Nesse item A. Você marcaria o C, Morrison? Então vamos ver se é o C. Ele está olhando para essas três faces, ó. No caso, essas aqui, né? Esse cubo, ele só está mexendo com essas três. Vamos ver, ó. No lado branco, certo? Fica, no caso, a parte cinza. Não, o lado branco não está pegando, não, né? Ah, não, eu estava olhando para o B, Maurício, desculpa. O lado branco, ele está apontando para duas partes cinzas, certo? Essas duas partes cinzas se encontram. Eu acho que é a letra C, a letra C mesmo. Que no caso não são esses três aqui, né? Que eu falei, ela está pegando esses três aqui. Tá correto, Rose? E Amanda? Porque, ó, o lado branco tá pegando essa parte cinza, que é essa, né? Aí o cinza e o branco daqui estão pegando nesse lado cinza. Tá correto, ó.
É realmente o item C. Vamos só confirmar para ter certeza. Alternativa C, certo? Ô, gente, deixa eu passar só por essa 9. Aí eu encerro, tá certo? Garanto para vocês. Porque ela é bem legalzinha. Ó, os termos de uma sequência são formados usando-se apenas os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, como segue. Aí, ó, o primeiro termo é 1, 2, 3, 4, 5. Aí 4, 3, 2, 1. Aí o segundo termo vai até esse, né? Aí do 1 começa 2, 3, 4, 5. Aí vem 4, 3, 2, 1. Certo? E assim por diante. Então ele vai até o 5, aí volta até o 1, vai até o 5 novamente, volta até o 1 e assim por diante. Certo? Aí ele quer saber, ó, quantas vezes o algarismo 4 aparece no termo que tem 8.001 algarismos. Como é que vocês fariam essa? Dá só um minutinho para vocês pensarem, a gente começa. Vocês fariam como? Hein, gente? Eu observaria quantas vezes o 4 está aparecendo em um grupo, por exemplo. Se eu olhar no primeiro termo, ó, ele aparece 2 vezes. No segundo termo, ele aparece 4 vezes. No terceiro termo, ele aparece 6 vezes. Estão percebendo? Ó, deixa eu pegar o texto. No primeiro termo, ele aparece 2 vezes, certo? No segundo termo, ele aparece 4 vezes. No terceiro termo, chega, subiu. Ele aparece 6 vezes. Eu estou achando meio estranho, mas eu vou olhar a solução, porque aqui por padrão eu faria assim, ó. No quarto termo, que é 8.000, e nas respostas só tem números pequenos, né? No quarto termo, ele vai aparecer 8 vezes. Então, é como se fosse o dobro dos termos. Eu vou olhar a solução porque para mim aqui já seria muito. No 8.000, ele apareceria 1.600 vezes. Né, Alisson? Eu vou olhar a solução só para ver o que foi que. Porque assim, olha, ele sempre está aparecendo mais do que na quantidade de termos, né? No termo que ele está. Vamos olhar a solução? Tá tão estranho. Vamos ver, ó. O termo da sequência, com 8.001 algarismos, é formado por 1.000 grupos de 8 algarismos. Da forma
É, porque aqui possui 1000 números, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e 8. Então, ele é formado por 8 grupos desse, seguidos do algarismo um, certo? No caso, são 1000 grupos de 8 algarismos. 1000 vezes 8 dá 8.000, né? Somado com o algarismo um, até aí tudo bem. Como no diagrama abaixo. Então, ó, no primeiro grupo, ele possui 2 algarismos, no segundo, mais 2, no terceiro, mais 2. Ah, gente, sabe o que é que a gente não está compreendendo? Peguei agora, Moalice. Não é o termo 8001, é quando aparece 8001 algarismos. Estão compreendendo? Não é o termo 8001 que a gente está querendo saber quantos quatro tem neles. A gente está querendo saber no termo que possui 8001 algarismos. Por exemplo, ó, esse aqui tem 2, né? Mas ele tem quantos algarismos? O primeiro termo. O primeiro termo, ele tem 9. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos. Que é 8 mais 1. Aí, se eu olhar o terceiro termo, o segundo termo, ele possui 9 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 16 mais 1, certo? E assim por diante, né? Esse aqui vai ter 24 mais 1, e esse outro vai ter 32 mais 1, certo? Então, quando esse número for 800, né? Vamos continuar por aqui? Então, olha, como ele falou, né? Com 8.000 no caso, são 1.000 sequências de 8 números acrescidos do 1. E em cada uma dessas sequências possui dois quatro, certo? Então, como eu tenho 1.000 sequências dessa, e em cada delas possui dois quatro, 1.000 vezes 2 dá 2.000, certo? E como o termo seguinte a ele aqui, né, que não é 8.001, então depois do 2 vem o número 1, não vem o 4. Então, vão ser, no caso, 2.004 que vão aparecer. Vocês compreenderam? Compreenderam? Moalisson, Amanda, Rosen? Sim, né? Pronto. De início eu me confundi porque eu achei que ele estava querendo saber o 8.001 termo. Mas deixa aqui não, é o termo que possui 8.001 algarismos. Certo? Também podia ver assim, Moalisson. A gente podia tentar descobrir aqui o termo que possui 8.001 algarismos. Aqui é o primeiro, então é 8 elevado a 1, aí, não, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, né? Se eu dividir 8.000 para 8, a gente vai ter 1.000. Então, o termo que vai ter 8.000 e um dígito vai ser esse aqui, ó. Deixa eu só dividir, né? 8.000 é 8 vezes 1.000 mais um, certo? Então, é como se ele tivesse, no caso, no milésimo termo. Para que você que não entendeu bem, Alisson. É como se ele tivesse no milésimo termo. E aí, lembra que a quantidade de 4, a gente estava vendo aqui, é o dobro do termo que ele está, né? Então, a quantidade de 4 vai ser 2 vezes 1.000, que é 2.000. Certo? Também é outra forma de ver. A gente vê o padrão, achou o termo, né? Que a gente achou mais fácil calcular a quantidade de 4, sabendo o termo que a gente está trabalhando, qual o termo. Certo? Deixa eu só encerrar aqui a gravação.